Agora, reparem bem, de 1825 para 1865, 40 anos, não é isso? Então, 40 anos, em meio a esses 40 anos, então a gente teve também a exacerbação do romantismo. Daquele romantismo originário lá, vamos colocar nesses termos, do Almeida Garrett, que passaria para uma vertente, vamos colocar assim, mais ligada ao ultrarromantismo. Então, dentro dessa perspectiva do ultrarromantismo, a gente tem um nome que se destaca muito, não pela produção literária dele, não pelo. Vamos colocar assim, eu não quero ser injusto com o Castilho, a importância que ele desenvolveu ao longo da história literária lá em Portugal tem mais a ver com esses posicionamentos dele, essas defesas dele estéticas. A figura dele foi muito importante dentro dessa configuração do ultrarromantismo. Então, eu depois vou mostrar uma fotinha dele. Deixa eu contar uma coisa dele, assim, uma particularidade dele. O Castilho, ele teve uma doença quando era criança e ele ficou praticamente cego. Então todas as fotos não, todas as gravuras que fizeram dele, ele tá com aquele olhinho fechado, sabe? Tipo um senhorzinho de barba branca e com aquele olhinho fechado. E ele foi um sujeito importante porque ele tinha essa coisa do ensino, da leitura. Ele desenvolveu um método de leitura que foi adotado lá pelas escolas em Portugal. E ele era muito apaixonado pela leitura e pela escrita. Só que ele não conseguia muito bem ler e escrever, claro, porque ele tinha essa deficiência, vamos colocar assim. Então ele sempre precisava de outras pessoas para ajudá-lo nessa tarefa, né? Quando ele precisava escrever alguma coisa, ele ditava. E quando ele precisava ler alguma coisa, alguém lia para ele e tudo mais. Então, assim, não foi uma vida muito fácil, né? Ele desperta um respeito, porque, caramba, ele tem esse problema da quase total cegueira, e ele é um cara que fez tanta coisa por Portugal, ele lutou tanto por essa questão da leitura, da escrita, e ele escreveu umas coisas bem interessantes, ele tem uma produção poética considerável, enfim, então ele foi um nome, presta atenção, ele foi um nome importante dentro do ultrarromantismo português. Ele, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, que vocês vão ler aí, o Amor de Perdição e A Queda de um Anjo, né? Eu fiz questão de colocar duas obras do Camilo. Eu poderia ter colocado até uma terceira obra, que é a Coração, Cabeça e Estômago, que também é muito legal, assim, é o livro do Camilo que eu mais gosto, inclusive, porque ele vai muito na vertente do realismo, sabe? É um livro, assim, muito provocativo. Ele sai daquela perspectiva ultra romântica, sabe? Aquela coisa do exagero e tudo mais. Ele sai daquilo. Aí ele já caminha para o realismo. É legal você perceber como que esses caras eles transitaram, né, por várias instâncias, por várias atmosferas enquanto criadores de literatura, porque eles eram muito atentos ao tempo deles.
Mas aí é que tá, gente, nem todo mundo... Vejam só, prestem atenção, olha o que eu vou falar agora. Nem todo mundo fez o que o Camilo fez. O que o Camilo fez? Que eu acabei de falar. O Camilo, ele transitou. Ele era um cara curioso, ele escrevia muito. Ele foi um dos primeiros caras lá de Portugal a viver de escrita. Camilo Castelo Branco. E a história de vida dele é muito triste, gente. Nossa, olha, vou falar para vocês. É de cortar o coração, gente. A história de vida do Camilo. Só que aí, olha o que aconteceu com o Camilo, gente. Ele começou a ficar cego, gente. Vocês imaginem o drama do cara que vive de escrever começar a ficar cego? Porque diferente do Castilho, o Castilho ficou cego criança. Quer dizer, não ficou totalmente cego, mas ficou ali com a visão, né, muito prejudicada, quase cego, em criança. E o Camilo não, o Camilo adulto já, um cara, um senhor, né? Aí ele começou a ficar cego e ele ficou revoltado, porque ele não conseguia mais produzir do jeito que ele gostaria. Então, assim, a mesa dele, a escrivaninha dele era cheia de velas e tal, ele ficava ali buscando aquela claridade e ele não conseguia, gente. Aí um dia ele se matou, infelizmente. Ele se matou, ele deu um tiro na boca, se não me engano. Esses caras, antigamente, eles eram assim, muito... Eles colocavam muito essa coisa da honra, né? Essa coisa da... Eles tinham um brilho, né? Assim, então, poxa, quando alguma coisa acontecia e abalava e tudo, eles muitas das vezes eles adotavam esses atos, né? Eles acabavam fazendo essas coisas e é uma pena, né? É uma pena mesmo. Mas, enfim, pelo menos ele escreveu muita coisa, então tem muito livro do Camilo aí disponível e é sempre um prazer ler o Camilo, né? Enfim. Mas voltando, então, o Camilo, um representante fortíssimo do ultrarromantismo, tá? Aí a gente tem o Castilho. Aí o Castilho, com aquela barbona branca dele, aquela aura de respeito dele, né? Aquela coisa que vocês viram aqui, eu mostrando e tudo mais. O que aconteceu com Castilho? Ele se meteu numa briga com um sujeito chamado Antero de Quental. Não estou falando para vocês que a geração de 1870 ela surgiu em 1865 lá em Lisboa. Falei isso para vocês, né? Um dos grandes nomes dessa geração é o do Antero de Quental. O Antero de Quental foi um dos grandes caras aí desse movimento todo, né? O Castilho arrumou uma confusão com o Antero de Quental. Na verdade, o que aconteceu? O Castilho, ele criticou o posicionamento desse grupo lá de Coimbra, que a certa altura já havia migrado para Lisboa, porque eu falei para vocês, o centro é Lisboa, né? Lisboa é a cidade mais assim bam que tem lá em Portugal até hoje. Se for para a gente separar até hoje 3 lugares importantes lá em Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra. Então esse pessoal migrou para Lisboa. Por que eles foram para Lisboa? Porque Lisboa era o centro das coisas, então eles tinham que ir para Lisboa, né? Legal. Aí o nosso querido Castilho, ele começou a fazer críticas
a esse pessoal, porque eu não sei se vocês repararam numa coisa. A essa altura do campeonato, dentro da narrativa que eu estou estabelecendo para vocês aqui, o Castilho, ele representa a tradição. Em contrapartida, essa galera da geração de 70 representa o novo. Porque o que agora eu digo para vocês uma coisa, gente, olha só. O que esse pessoal da geração de 70, o que eles defendiam? Vou falar para vocês. Eles defendiam praticamente a mesma coisa que o pessoal de 1825 também defendia. Isso num aspecto da questão política de Portugal. Uma emancipação. Eles defendiam que passasse a vigorar a República, porque a essa altura ainda era monarquia. A República ela só foi acontecer lá em Portugal em 1910. Olha só, a gente está em 1870. É muito tempo, gente. Mas olha que interessante. Então, olha, caramba, aí vocês podem falar, professor, mas 40 anos se passaram e ficou no marasmo? Pois é, gente. Na questão política, ficou no marasmo. É claro que, numa perspectiva literária, a coisa meio que deu uma avançada, né? Porque Portugal estava em 1825, antes, né, dessa data, vamos combinar assim, e atentem para aquela questão das atmosferas, né? É muito complicado a gente estabelecer data. Eu quero que vocês sempre pensem nisso. É muito complicado estabelecer data. Mas a gente precisa de data porque os manuais pedem datas. Então, assim, 1825 começou o romantismo em Portugal e terminou o arcadismo. Não foi assim, né? Tipo, o arcadismo ele ainda continuou um pouco, aí foi cedendo lugar paulatinamente para outras manifestações, com viés dentro da estética do romantismo e por aí vai. A gente vai estudar um pouquinho na próxima semana, semana do dia 12, a gente vai estudar um pouquinho do finalzinho do arcadismo, pegando lá o Bocage e a Marquesa de Alorna, só para vocês terem noção do que aconteceu, para ver como é que foi e tal, né? Mas uma coisa é certa, 40 anos no aspecto político mudou pouca coisa. Teve essa questão do liberalismo, que já melhorou bastante. Melhorou bastante, vamos colocar assim. Dentro daquela perspectiva antiquada que Portugal até então tinha, né? Mas ainda necessitava de melhorar muitas outras coisas. Isso no aspecto político, social, econômico e por aí vai. Então, uma das brigas desse pessoal tinha a ver com essa questão política também. Mas a questão da estética literária, isso também era muito forte perante ali os caras da geração de 70. Por quê? Porque essa questão da literatura tem tudo a ver com a questão da vida. Reparem bem, a gente está falando isso desde o início com vocês. A literatura ela vai refletindo, muitas das vezes, quase sempre, as transformações do mundo. Então, eles não estavam mais, o pessoal da geração de 70, os jovens da geração de 70, a turma, vamos colocar assim, da geração de 70, porque quando a gente vê a fotinha, eles não são tão jovens assim,
mas é porque a galera de antigamente era muito velha já, né? Assim, eles tinham 30 anos de idade, parecia que tinha 70. Não sei se vocês já viram isso em... Então, mas aí esse pessoal da geração de 70, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, eles estavam querendo mudar também a perspectiva da questão cultural em Portugal. Por quê? É o que eu falei para vocês, eles estudavam fora, aí eles iam lá na França, eles viam tudo que estava acontecendo na França, e eles queriam que Portugal fosse parecido com a França nesse sentido, da cultura, das manifestações literárias e tudo mais. E lá na França, o realismo, que a essa altura do campeonato tinha o nome de Nova Escola, olha só que interessante, Nova Escola. É o novo, né? Então, eu falei da Madame Bovary. A Madame Bovary é 1859. Agora eu até esqueci, gente. Eu acho que é 1859. Eu acho que é 1859 ou 1856. Eu acho que é 1859. Madame Bovary, 1859. Então, assim, a diferença de tempo era pequena, né? Porque 1865 o pessoal se organizou para começar. Mas aí voltamos naquele ponto que eu estou estabelecendo para vocês desde o início. Essa coisa de data, é complicado a gente estabelecer data, né? Antes de 1865 já estava acontecendo isso lá em Portugal. Claro. Tipo, chegava um estudante da França em 1800 e, sei lá, 60. Aí o sujeito começava, sei lá, a produzir alguma obra de cunho realista. Então já estava acontecendo umas manifestações, só que a gente precisa de datas, né? Então, assim, a data é o movimento da geração de 70 que a gente considera que começou em 65. Vocês entenderam isso muito bem. Legal. Então, aí, reparem, de um lado a gente tem o veinho, o Castilho, o velho de barba branca, cego, poeta, um homem com uma importância dentro do cenário cultural português considerável, né, meninas e menino? Ué, não estou descartando isso, pelo amor de Deus, ele teve uma importância ali. Só que a essa altura do campeonato, ele estava da mesma maneira que a gente fica quando vai acontecer alguma coisa nova na nossa vida, a gente não fica com medo, com certo receio e tal. A gente pode até reprimir no primeiro momento, né? Não é assim? Isso acontece com todo mundo. Tipo, vocês vão ter que mudar de cidade. Nossa, que isso, professor? Ah, não, pera lá, não. Mas vai ser melhor para vocês não têm noção, vai ser muito melhor. Ah, professor, mas... vai ser, né? Mas e aí, como é que a gente faz? Será que a gente vai? Caramba, tem aquele momento de instabilidade. Aí o que pode acontecer? Vocês podem falar mal da coisa, né? Pegar ranço e começar a criticar e dizer que não é legal e etc. Então, a gente pode pensar, não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas a gente pode pensar que o Castilho, ele como um homem daquele tempo, né, aquele homem tradicional e tudo mais, ele não queria mudar nada. Ele estava tranquilo, ele estava estabelecido. Ele era um dos grandes nomes ali da questão cultural de Portugal. E ele não queria mudar nada. Aí chega um pessoal novo, com essas ideias diferentes, inclusive com relação à política e estética na literatura,
querendo valorizar uma perspectiva mais de análise da coletividade, se utilizando de certos expedientes naturalistas e por que não, positivistas, como se já num primeiro momento a gente pode pensar nisso, né? O homem é produto do meio e tudo mais. Enfim, a poesia ela tem que, que dizer algo que possa ir além da sua condição de beleza, pura e simplesmente. Aí surge uma galera dessa no cenário, o Castilho ele ficou. Ele não gostou. Aí ele fez uma crítica, não direcionada ao Antero de Quental, ele fez uma crítica direcionada a essa turma. Ele fez uma crítica vamos colocar assim, uma crítica bastante contundente, né? Uma crítica que o pessoal não gostou muito. O nosso amigo Antero de Quental, ele deu uma resposta mal criada para o Castilho. Deu uma resposta mal criada para o Castilho. Ele pegou pesado com o Castilho. Ele falou até da cegueira do Castilho. Falou que o Castilho era cego e não estava vendo. Ele não podia ver as mudanças que estavam se avizinhando, né? Poxa, ele foi assim, digamos, contundente na sua crítica, mas ele foi bastante indelicado, vamos colocar nesses termos, né? Então isso gerou uma polêmica. E a literatura, eu não sei se eu já falei isso para vocês, a literatura adora uma polêmica. Os críticos literários, o pessoal, né? Quando eu falo literatura, eu não estou me referindo aos romances em si, eu estou falando do métier, né, da literatura, do universo da literatura, do mundinho da literatura. O mundinho da literatura adora uma polêmica, gente. Isso desde tempos imemoriais. Então, essa polêmica que eu estou tentando traduzir para vocês da forma assim mais tranquila possível, porque eu também gosto de contar histórias, não é o objetivo é esse, contar a história para vocês da melhor maneira mesmo. Essa polêmica ficou conhecida como polêmica do bom senso e do bom gosto ou questão Coimbra. Madame Bovary, encontrei aqui, 1856. Acabei achando aqui. Não é 1859, não, é 1856. E tem um sujeito que eu queria falar para vocês naquela hora, é o Teófilo Braga. O Teófilo Braga, olha que interessante, ele fez parte dessa geração aí de 1870 e ele era muito ligado à política. E depois ele se tornou presidente da República Portuguesa. Olha que interessante, né? Um membro, olha como que isso é significativo, gente. Um membro dessa geração de 70 efetivamente se tornou presidente da República Portuguesa. Isso a partir de 1915. Eu não consigo assim ter antipatia pelo Castilho, sabe, gente?
Eu gosto muito assim, eu não gosto de influenciar nenhum aluno, nenhuma aluna contra o Castilho, porque tem gente que fala, né? Ah, não, o Castilho ele representava toda aquela literatura ultra romântica e exagerada e caquética e não sei o que, a poesia dele era uma poesia vazia. Ô, gente, era um sujeito que escrevia, né? Era um camarada que tinha uma visão de mundo ali tradicional e tudo, e ele, sei lá, eu tenho para mim que ele ficou com muito receio desse pessoal, porque esse pessoal representava essa novidade que era uma coisa assim, que ia acontecer. Era uma coisa que estava chegando. E ele ficou com receio. E ele fez o que ele achou melhor, né? Ele foi lá e escreveu esse comentário, e, enfim. E ele ficou marcado, curioso, gente, é que ele ficou marcado hoje quando a gente estuda, né, a literatura. É claro que tem pesquisadores aí que investigam a obra do Castilho e tudo mais, e descobrem coisas incríveis, e realmente ele foi um nome importante lá na questão do romantismo português. Mas assim, hoje, dentro daquela perspectiva dos manuais de literatura, você pega um José Hermano Saraiva, você pega um Oscar Lopes da vida. Tô pensando assim nos livros de história da literatura portuguesa e tal, né? O que a gente vê muito quando chega no capítulo Castilho, o que a gente vê muito é o foco principal é essa questão da questão Coimbra, da polêmica. E é assim, meio, sei lá, a gente tem que relativizar isso também, né? Mas é um fato, aconteceu essa polêmica Só que é o seguinte, gente, só para dizer que essa geração de 70, eles não tiveram a época deles, eles não tiveram assim muito sucesso, não. Eles ficaram meio que gritando no escuro, sabe? Esse pessoal aí, essa geração de 1870, eles tiveram esse momento de tentativa, né, de se colocar um novo posicionamento estético, cultural, até mesmo político em Portugal, que a gente pode considerar como o grande momento foi o das conferências que ocorreram num lugar que se chamava Cassino Lisboense. Era uma sede lá de um clube de cavaleiros, vamos colocar assim. Foi interessante, eles foram lá, isso em 1871, eles foram lá, fizeram essas conferências, explicando, né, demonstrando como que, na visão deles, como que era a coisa, né? O Eça de Queiroz, ele falou sobre o realismo, a nova escola e tudo mais. Só que isso ficou assim, foi meio que perdendo a força, porque a tradição era tão forte. Essa figura, por exemplo, do Castilho, né? Porque, como eu falei para vocês, ficou uma coisa chata, porque o Antero de Quental ele meio que desrespeitou o Castilho, sabe? Então, assim, ficou uma coisa estranha no ar, né? Então, mais uma vez, essa atmosfera ela demorou para se transformar lá em Portugal de modo mais efetivo. E o cara assim mais forte nessa transformação
foi o Eça de Queiroz. Porque o Eça de Queiroz, ele abraçou a causa e ele persistiu nela. Ele passou a publicar os livros dele, os romances, a partir dessa vertente do realismo, desse olhar voltado para a questão do social, do coletivo e tudo mais. A gente pega os livros dele, por exemplo, Os Maias, é assim. Os Maias contam a história de uma família, né? A família Maia. E essa família, ela representa Lisboa. É como se fosse uma metonímia, a figura de linguagem, né? Metonímia, a parte do todo, né? É como se a família Maia fosse a parte de um todo chamado Lisboa, a sociedade lisboeta do período, né? Da segunda metade do século XIX, tudo mais. E ele fazendo uma crítica a essa família, ele ali, o Eça de Queiroz, elaborando ali o enredo dele, tendo como foco uma espécie de investigação acerca dessa família, da forma como essa família ela vai se desmantelando ali ao longo do romance, né? Enfim, tem várias situações ali problemáticas. Por exemplo, tem até uma situação de incesto ali, né? Mas é claro que os irmãos eles não sabiam que eram irmãos, né? Então, o que não deixa de ser um expediente do romantismo também, né? Essa coisa da intriga, né? Daquilo que pode conferir uma curiosidade no leitor, o leitor querer saber o fim disso, né? E tudo mais. Então, essa de Queiroz, ele magistralmente ele consegue, né? Desenvolver na obra dele todos esses elementos com um teor também realista. Então é muito bacana da gente constatar esses momentos todos e ver, gente, que em se tratando de Portugal, essa coisa do atraso e da vontade, ao mesmo tempo que tem esse atraso, tem uma certa vontade de ir além desse atraso, né? A gente verifica isso ao longo da história portuguesa. Se a gente for parar para pensar, no século XX, Portugal vivenciou, né, uma das ditaduras mais longevas de todos os tempos. Uma ditadura que demorou 40 anos, que foi a do Antônio Oliveira Salazar. E qual foi uma das características centrais da ditadura do Salazar? Vou dizer uma palavra para vocês: isolacionismo. Ele deixou Portugal ali isolado do resto da Europa. Pois é, gente, é complicado. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente estuda Portugal é muito interessante da gente estudar, né, a literatura deles, a história deles, porque é um país assim curioso, né? Tem essas questões todas existenciais, inclusive, que eles conseguem transpassar para a literatura de forma brilhante, na minha opinião. Eu acho que eles escrevem muito bem. A nova geração, os novíssimos escritores da geração da literatura portuguesa, estou falando dos caras de agora, eles são incríveis, gente. Eles são incríveis e existe essa preocupação de correlacionar Portugal com o mundo.